Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todos. É com muita alegria que a gente dá início, né, à segunda roda de conversa dessa noite, promovida pela Secretaria da Cultura do município de Toledo, dentro da programação Lugar de Mulher é onde ela quiser, né? E nesse momento, né, meu agradecimento muito especial à Ana, nossa mediadora, né, dessa roda de conversa. Ana, muito obrigada por ter aceitado, né, o convite da Secretaria da Cultura para mediar as rodas de conversa, né, deste evento. Meu agradecimento especial a Jennifer Teixeira, também secretária de Política para as Mulheres. Meu agradecimento à professora Camila Risse, né, da FAG Toledo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a Camila Alves, né, por também estar participando, né, da nossa roda de conversa, né, representando o NUMAP, acredito, né, dentro dessa nossa conversa. Eu queria dizer que, para a Secretaria de Cultura, é um momento muito especial trazer mulheres tão inspiradoras para participar dessa roda de conversa. E, nesse momento, tratar de um assunto extremamente delicado, né, que é a gente falar sobre violência de gênero. Não podemos nos calar, não podemos nos silenciar, temos que, sim, falar sobre o que está acontecendo, temos, sim, que falar e discutir para que a gente possa combater esse mal terrível que acontece na nossa sociedade. E acredito que as nossas debatedoras aqui nesse momento poderão trazer elementos para que a gente discuta e dialogue com mais profundidade o porquê isso ainda afeta, né, a nossa sociedade, que mulheres ainda são vítimas dentro das suas casas de violência doméstica, mulheres ainda são vítimas de violência moral, de assédio moral e assédio sexual dentro dos seus ambientes de trabalho, dentro das universidades, dentro dos mais diversos ambientes. Então, acredito que essa roda de conversa, ela trará momentos de reflexão, e essa é a ideia da Secretaria de Cultura nesse momento. Então, meu agradecimento muito especial. Vou passar a palavra para a nossa mediadora, a Ana, para que ela conduza essa roda de conversa. É contigo, Ana. Muito obrigada. Obrigada, Rocelane, mais uma vez. Boa noite para quem chegou aqui nessa segunda mesa, com mulheres tão poderosas e admiráveis, cada uma já tem uma relação, né? A gente já teve outras trocas em outros momentos, e é muito gratificante a gente ver uma disposição e uma abertura, né, no nosso município para a gente fazer um espaço tão crítico, difícil para todos nós. Então, eu queria só, daí quem acabou de chegar, cada uma vai ter uma rodada de apresentação, em torno de 10 minutos, e depois a gente abre para cada uma fazer as suas apresentações, tá bom? Vamos começar, então, com a Camila Alves, né, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Não sei se ela ainda está no MAP, mas ela vai dizer que é uma das mulheres ativistas e referência também em pesquisas e ações das mulheres, né, Camila? Com você. Obrigada, Ana. Boa noite a todos e todas. Eu queria cumprimentar as mulheres aqui com quem eu estou dividindo esse espaço, Camila, Jennifer, a Ana, a Rocelane e a Cris, que está aí na parte técnica dessa atividade. Gostaria de agradecer à Secretaria de Cultura, né, pelo convite e parabenizar, eu acho que por essa campanha nesse mês de março, que apesar das dificuldades, apesar da situação crítica que a gente está passando, tanto local quanto no mundo todo, né, mas especialmente no nosso país, levou à frente esse mês de ativismo, e eu acho que para nós mulheres o mês de março é muito intenso já, sempre foi, e ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo, com todas essas notícias que a gente tem que digerir todos os dias, e ainda assim levar à frente, né, o nosso trabalho, as nossas lutas, e os espaços de mulheres aí que a gente conversa sempre são lugares da gente colocar o pessoal
o nosso pessoal, a nossa vida íntima, né, para jogo e dizer que a nossa existência é política, né? Eu vou falar um pouquinho de mim e como essa temática da violência de gênero atravessa a minha trajetória de vida, trajetória profissional. Eu vim para Toledo em 2014, eu não sou da cidade de Toledo, mas eu vivo em Toledo desde 2014, quando eu cheguei para estudar Ciências Sociais na UniOeste, e foi nesse espaço da graduação de Ciências Sociais que eu comecei no movimento social e que eu conheci o movimento feminista, que na minha época ainda era muito difícil que as meninas do ensino médio já tivessem contato com essa temática. Hoje em dia a gente vê que isso já está colocado, né, para as meninas muito jovens, mas foi, então, dentro da universidade que eu conheci o movimento feminista, tive a oportunidade de construir o coletivo feminista Mulheres para Si, que atua e ainda existe dentro da UniOeste, mas trabalha de forma comunitária também, e está engajado sempre nas lutas locais aqui da cidade. Foi também na graduação de Ciências Sociais que eu tive meu primeiro contato com o estudo de teoria de gênero e teoria feminista, com a professora Ionissa, no curso da graduação de Ciências Sociais, acho que vocês conhecem, e ali eu aprendi que, para além do espaço de uma luta política, as discussões de gênero e as discussões das mulheres também poderiam ser objeto de estudo, de pesquisa, e aí eu faço referência à mesa anterior, que foi sobre as mulheres na ciência, né, e a importância da presença das mulheres na ciência para colocar também os debates que nos dizem respeito, né? Então, se nós não tivéssemos entrado dentro da universidade, a gente não falaria sobre gênero, sobre o feminismo da forma como falamos hoje. E me formei em 2018, e assim que me formei, comecei a trabalhar como bolsista profissional do Núcleo Maria da Penha. É um projeto de extensão, eu estou ainda trabalhando nesse projeto, é um projeto de extensão da UniOeste, que trabalha com o enfrentamento e a prevenção da violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. E como profissional dessa equipe, que tem advogada, assistente social e estudantes da graduação de Direito e Serviço Social, eu trabalho com a área preventiva da violência. Então, nos últimos 3 anos, eu tenho atuado aí com a prevenção, trabalhei muito com a Jennifer nos CRAS, com os jovens do ProJovem, e tenho circulado aí, levando atividades, seja no formato de palestras, oficinas, projetos de intervenção em escolas, trabalhando com meninas e meninos para uma cultura de não violência contra as mulheres, de não discriminação das mulheres, e aí trabalhando outras temáticas, não só da luta contra a violência, mas também do racismo, né, uma luta antirracista, anti-LGBTfobia. E atualmente estou aí num processo de transição, encerrando um ciclo no MAP, começando um ciclo novo que é a pós-graduação em antropologia, e atualmente também estou no Conselho da Mulher, junto com a Jennifer também, né? Sou conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, estou na mesa diretora como presidente, junto com a Dileta e a Maria Luísa. Então, estou feliz por estar aqui e a gente vai conversando aí ao longo dessa noite. Obrigada. Obrigada, Camila. Trajetória aí já tão jovem, né? E já caminhando anos-luz já, Camila, né? Jennifer, agora, a secretária, né, de Juventude e também de Política para as Mulheres. Vamos conhecer um pouquinho sobre você. Boa noite a todas e a todos. Quero primeiramente agradecer pelo convite em fazer parte desse espaço, né? Dizer que eu estou muito feliz. Antes de entrarmos no ar, já tinha comentado do quanto esse espaço é valioso e nos fortalece. É importante a gente sempre estabelecer isso, porque é algo que de fato é muito bom para a nossa caminhada, né? Bom, então eu sou a Jennifer, sou pedagoga, servidora pública no município desde 2014. Atuei como educadora social no serviço de convivência ProJovem. E ali, acho que foi o meu primeiro contato com essa temática, né? A partir do momento que a gente precisava falar ali sobre as violências, a gente foi começando a entender um pouquinho melhor, né? E ali eu trabalhava bastante a questão da juventude, né? Também venho da pastoral da juventude, tenho
uma caminhada de 11 anos já nessa pastoral, e para quem não conhece, a Pastoral da Juventude também trabalha muito essa questão da não violência contra a mulher, né? A gente tem a campanha nacional de enfrentamento aos ciclos de violência, e aí estava lá no lançamento, inclusive, foi um momento que me marcou bastante, e a partir do momento que a gente começa a olhar para a violência e entender o quanto ela tem impacto na vida de meninas, né, crianças e adolescentes, a gente começa a entender a importância de uma educação preventiva, né? Então, assim, a minha caminhada se deu mais nesse sentido. Trabalhava bastante no Projovem, né, com essas temáticas. Como a Camila falou, a gente trabalhou junto bastante vezes, né, porque o NUMAP tinha um trabalho muito legal, tem ainda, né, e a gente sempre chamava, porque o pessoal, os adolescentes gostavam muito, né, pela forma que era abordado, enfim. Então, também é um trabalho essencial, né, muito importante. Vim, a partir do dia 1º de janeiro desse ano, compor, então, o governo municipal, né, na condição de secretária de Políticas para Mulheres e também secretária de Juventude. Tenho 27 anos, né, não sou de Toledo, mas vim para cá bem novinha, com 6 anos, e eu sou apaixonada por essas duas bandeiras, né, eu defendi muito isso no ano passado, né, tive uma caminhada política também, e isso era algo que me machucava muito, sabe? Ver as violências acontecendo de forma velada, sabe? Parecia que sempre tinha algo ali que se tentava esconder. Então, isso também me alimentou durante esse período de campanha, perceber a violência política que a gente sofre também, né? A violência de gênero, ela não é única e exclusivamente física. Pelo contrário, ela se dá de diversas formas e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas, enfim, essa sou eu. E comecei a fazer ciências sociais na UniOeste também, era caloura da Camila, não terminei, né? Mas fiz ali também um tempo, estudei um pouco sobre essa temática ali também. Obrigada, Jennifer. Muito bom conhecer a trajetória de vocês. Agora vamos para Camila Rick, né, advogada e coordenadora do curso Direito da FAG. Camila, seja bem-vinda, a palavra é contigo. Obrigada, Ana. Eu não posso deixar de começar sem agradecer a Roselaine, a Secretaria de Cultura de Toledo, pelo trabalho excepcional que tem feito para demarcar um março para as mulheres. Por conta da pandemia, eu moro em Cascavel, mas trabalho em Toledo. Por conta da pandemia, eu tenho ido a Toledo muito pouco, mas eu acompanhei o trabalho primoroso que a Secretaria fez e que vocês fizeram, substituindo por as estátuas, né? Substituindo por fotos de mulheres e questionando, fazendo a gente se questionar, né? Onde estão as mulheres, né, que a gente não reverencia, que são invisibilizadas, enfim. Então, eu preciso agradecer pelo trabalho, foi um trabalho que me tocou muito, muito importante. Essas ações são importantes para demarcar questionamentos, para nos fazer refletir, às vezes até para incomodar também, porque o incômodo, o lugar do incômodo pode ser um lugar muito produtivo, porque depois dele você pode mudar e melhorar, talvez. Então, e também dizer do meu orgulho, da minha honra, nossa, de ter sido convidada para participar com a Camila, com a Jennifer, com a Roselaine também desse trabalho, de poder compartilhar um pouco sobre as reflexões que a gente tem feito na faculdade. Vocês utilizaram o tempo para fazer uma apresentação de vocês, então eu vou fazer o mesmo. Eu sou advogada, minha área de atuação na advocacia é muito mais voltada para a advocacia criminal. Na advocacia criminal, eu acabo lidando tanto com
homens que são acusados de crimes contra mulheres, e também com vítimas, né? Ou seja, a gente acaba tendo uma visão de como é estar em cada uma dessas posições. No curso de Direito da FAG de Toledo, desde 2017, a gente tem um grupo de estudo chamado Elza Soares. Nele, a gente tem procurado estudar como o feminismo tem sido cooptado, e a palavra é essa mesmo, cooptado às vezes, e como a agenda feminista tem sido concretizada por meio do direito. Atualmente, a gente está fazendo um estudo mais específico sobre criminologia feminista. Participam do grupo Elza Soares, alunos e alunas do curso de Direito da FAG de Toledo, alunos e alunas do Centro Universitário FAG de Cascavel, não só do curso de Direito, a gente também tem alunos de outros cursos que decidiram participar e a gente permite. Profissionais também, nós temos muitos alunos que, depois que se formam, né, os nossos egressos, eles continuam participando do grupo, né, como uma maneira de também ampliar a sua visão sobre o direito. Então, a gente está voltado... E o curso de Direito da FAG de Toledo tem essa proposta, né, de fazer uma visão de trabalhar com o direito, mas sempre a partir de uma visão crítica. E o feminismo, e as teorias feministas, e a epistemologia feminista nos oferece muitas ferramentas de reflexão, né? E é um trabalho que eu me orgulho muito, porque a gente tem conseguido trabalhar isso no ambiente acadêmico, apesar de alguns, absurdamente, né? Mas existe ainda um preconceito sobre qual é o conteúdo de uma teoria feminista, né? E o que ela significa e como ela se projeta para a vida. Mas, apesar disso, a gente tem tido excelentes resultados e isso, inclusive, se reflete nos trabalhos de conclusão de curso. Hoje em dia, a gente tem alguns trabalhos de conclusão de curso que são voltados a essa temática, né? E não só dentro do direito penal, mas também dentro do direito do trabalho, do direito previdenciário. E isso é o que nos anima e que talvez aponta para um futuro um pouco menos penoso para as mulheres, né? Sobretudo aí dentro do âmbito da justiça, que a gente está precisando, né? Mas é isso. Vou encerrar aqui a minha apresentação e agradecendo sempre pelo convite e dizer que eu estou muito contente mesmo de estar aqui com vocês. Perfeito, Camila, muito obrigada. Uma honra você estar aqui também com a gente. E agora a gente vai iniciar as exposições de vocês. Camila Alves, vamos iniciar contigo. A temática aí a ser abordada por todos é a violência de gênero. Com você. Certo, Ana. Bom, eu preparei uma exposição breve, mesmo para lançar algumas temáticas para a gente comentar. Eu acho que a gente formou aqui um grupo muito bom de debate, porque existem várias frentes, né? A Camila no enfrentamento da violência, aí pelas instituições, pela via jurídica, eu e a Jennifer mais nessa área preventiva e de articulação das políticas públicas mesmo. Bom, eu acho que falar sobre violência de gênero dentro de uma campanha que tem como lema lugar de mulher é onde ela quiser, é mesmo falar sobre esses lugares que nos são negados historicamente, né? Então, a gente encerra aí um ciclo, eu acho que dessa campanha da Secretaria de Cultura, olhando para o que nós temos pela frente aí, todos esses espaços que nos foram negados, seja nos espaços, nas praças da cidade, como estátuas,
seja nos bancos das universidades, aí, nos currículos, né, nas divulgações científicas. Então, tudo isso eu compreendo, e eu acho que eu quero aqui fazer essa proposta de alargar o máximo que a gente puder, pensar o que é essa violência de gênero, né? Porque a gente está falando de uma violência simbólica, que é esse apagamento nosso histórico, que está presente na nossa formação e na nossa construção social como mulheres. Basta a gente parar para pensar em que momento da nossa trajetória de vida a gente percebeu e aprendeu que a gente podia ser muito mais do que uma mulher que é mãe, que cuida dos filhos, que vai ficar dentro da casa, ou que vai sempre ser ali, estar ao lado de um homem para poder ser completo, né? Apesar de que a gente sabe que isso também não é um problema, mas se a gente não quiser, tá tudo bem também. Eu acho que esse espaço é para a gente pensar isso mesmo, para a gente ampliar o que é ser uma mulher, né, no mundo. Então, e essa violência, ela também é física, ela mutila os nossos corpos, ela nos mata, ela apaga a gente, né, fisicamente dos espaços. E o que é dizer e conversar sobre violência de gênero no território como o nosso, numa América Latina, né, que é o território do mundo que mais mata mulheres, que mais tem mulheres aí que morrem ou por situações de feminicídio, ou em razão de serem mulheres mesmo, por questões dos seus corpos, né, das suas escolhas de vida. Então, é muito forte a gente encerrar um mês de março pensando sobre isso, porque a gente nunca vai poder deixar de falar, não importa quantas de nós ocupe lugares de poder, se a gente ainda estiver vivendo nessa estrutura patriarcal e capitalista que está colocada, a gente sempre vai estar falando sobre violência de gênero, né? Porque para existir capitalismo houve muita mutilação e muita perseguição do corpo das mulheres. Basta a gente olhar aí essa transição de Idade Média para capitalismo, foi a caça das mulheres, né? E eu olho para a Rocelane porque eu sempre lembro do grupo Leia Mulheres, da discussão da caça às bruxas, né? Do livro da Silvia Federici, que é exatamente isso, para que se acumular o capitalismo não, mas se acumular as riquezas, era preciso controlar o corpo das mulheres, né? Elas não poderiam decidir o que fazer com eles sozinhas. Então, a gente aí segue essa trajetória, esse acúmulo de silenciamento e de apagamento das mulheres. Mas o que significa para nós aí violência de gênero hoje, né? Lembrando que, claro, gênero não é sinônimo de mulheres, a gente quando fala violência de gênero está falando de algo bem mais amplo, que diz respeito também a qualquer forma de violência que vá atacar as pessoas que são vulnerabilizadas pela sua identidade de gênero ou pela sua orientação sexual, né? Então, a gente poderia estar incluindo aqui também os homens que não correspondem a uma construção de masculinidade dominante, né? Mas eu vou me ater às questões das mulheres por conta da nossa temática, né? E aí pensar sobre violência de gênero falando sobre mulheres é pensar que a gente não experimenta essa violência de forma homogênea, né? Dependendo da mulher que nós somos, essa violência vai estar combinada com outras formas de opressão, como o racismo, a homofobia, a transfobia e assim por diante. Nesse sentido, eu fiquei pensando alguns elementos que eu acho que nos últimos anos, e aí é muito essa ruptura que a pandemia faz com a gente na noção de tempo e espaço, assim, nos últimos tempos, eu digo de 2020 para cá, né, e como eu tenho experimentado aí estar no mundo através de uma tela, né, a gente está recepcionando pela tela, até esse fazer feminista que é a gente ficar em roda, agora não é roda, é um monte de quadradinho, um do lado do outro, então é uns quadradinhos de conversa aí que a gente acaba propondo. E eu acho que dentre os eixos, assim, que hoje a violência de gênero está colocada para a vida de nós mulheres, com certeza passam pelo assédio, né, como a Rocelane comentou no início da nossa conversa, pelo feminicídio, pela violência sexual e pela violência do próprio Estado contra as mulheres, que mais do que nunca está escancarada, institucionalizada e sem a mínima intenção de passar despercebida, né? Então, quando a gente pensa, retomando aí essa ideia da violência de gênero, né?
Se nós pensarmos que gênero diz respeito à construção social dos nossos corpos, como feminino e masculino, a nossa sociedade escolheu esses dois, mas poderiam ser outros, né? A gente está falando aí de uma violência já, por si só. A ideia de que quando a gente nasce no mundo, a gente é colocada dentro de uma caixinha e colocada para operar dentro dessa caixinha. Então, quando eu estava ouvindo hoje a roda sobre mulheres na ciência, eu pensava, tem muita violência de gênero nas entrelinhas, né? De por que essas meninas não se viam nesses lugares, de por que o apagamento das mulheres na filosofia foi algo naturalizado até agora. Enfim, uma série de... Para mim, aquilo ali são formas simbólicas, né? Do gênero ser perpetuado na nossa história, na nossa cultura, e assim a gente ir criando esses quadradinhos, essas caixinhas de onde a gente vai operar. E cá estamos nós, né, dizendo e afirmando que o lugar de mulher é onde ela quiser. E o que acontece quando a gente, então, deseja romper com essas caixinhas, né? Uma reação, e essa reação, por vezes, na maioria delas, é violenta com os nossos corpos, com as nossas mentes. E aí eu não vou fazer não vou distinguir corpo e mente, vamos imaginar que é uma coisa só, porque eu acho que quando a gente fala de violência psicológica, a gente está falando também de uma violência que é física até certo ponto, né? Ela vai gerando consequências físicas para a vida das mulheres. Pensar aí os transtornos mentais e todas essas questões que envolvem a violência psicológica. Então, não é tão simples assim essa dissociação entre corpo e mente, né? Então, dentro desse pensamento, falando sobre o assédio, né? Eu acho que o assédio é a forma que a violência de gênero assume quando a gente pensa os corpos das mulheres em espaços que historicamente não foram colocados para elas. Quando a gente pensa uma mulher fora desse ambiente doméstico ou domesticador de mulheres, né, seja ele qual for, a gente vai estar falando de assédio. Então, eu pensar em sair para o espaço público, seja eu ocupar um ambiente político ou um espaço, uma via pública mesmo, uma rua, se isso for uma transgressão, provavelmente eu vou estar sendo colocada numa situação de violência, eu vou sentir medo do assédio, da perseguição, e aí, como exemplo disso, eu acho que foi uma das situações que mais, assim, foi impactante para o movimento de mulheres no Brasil nos últimos tempos, foi o assédio à deputada estadual de São Paulo, a Isa Pena, que foi assediada dentro da Assembleia, né, na Alesp, em São Paulo, pelo... esqueci o nome do cara, é Fernando Cury? Esqueci. O Fernando Cury. Ela foi assediada por ele num gesto que ele caracterizou como uma gentileza, e aí a gente lembra das imagens. Eu não peguei as imagens, mas eu acredito que se as pessoas abriram um computador ou celular aí nos últimos meses, elas viram sobre isso. Essa mulher, ela foi assediada, uma deputada, mais de 50 mil pessoas votaram nela, ela estava fazendo seu trabalho, exercendo o seu mandato, e ela foi assediada naquilo que o Fernando chamou de uma gentileza. Então, os nossos corpos, quando adentram esses espaços masculinizados e masculinizadores de mulheres, quando a gente não está ali dentro daquele molde, que a gente usa um vestido, a gente já está aparecendo como um convite para esses homens, né? Então, até hoje, esse cara foi condenado a ficar uns 6 meses, eu acho que afastado do cargo, e aí houve uma mobilização para que essa pena fosse mais rigorosa com ele, mas olha só, a maior crise ali que está gerando dentro da Alesp é que eles nunca julgaram um caso de assédio de uma mulher no exercício aí, né, uma deputada que foi assediada, eles nunca julgaram isso na comissão de ética, então eles não sabem muito bem que pena que eles vão dar para esse homem, né, para esse deputado. E isso mostra o que para a gente? Que nunca houve assédio? Ou será que isso nunca teve a possibilidade, a potência de alcançar a visibilidade nas redes, né, na internet, no movimento de mulheres? Então, apesar de ser uma violência e um silenciamento, se foi para frente, se teve uma repercussão, é porque houve uma pressão, né? Eu acho que talvez esse momento que a gente está vivendo de pandemia, de distanciamento, nos distancia literalmente da nossa força coletiva,
mas a gente precisa lembrar o tempo todo que se a gente está impulsionando essas discussões, é porque a gente está fazendo uma pressão, né? Porque a gente está conseguindo se articular. O outro ponto, como eu falei, era do feminicídio, né? Então, o que é esse feminicídio? A lei do feminicídio veio para tipificar, né, o homicídio de mulheres em razão da violência de gênero, e principalmente em razão da violência doméstica. E nos últimos anos, desde que essa lei foi tipificada em 2015, a gente vê um aumento exponencial. Todos os anos, a gente bate recordes de feminicídio no Brasil. E, inclusive, em relação a isso, agora a gente tem à frente aí o Levante Feminista contra o Feminicídio. Elas escreveram um manifesto, e esse manifesto está aberto na internet, depois eu posso mandar o link para qualquer cidadã ou cidadão assinar esse manifesto, que é uma forma de pressionar o Estado brasileiro para dar respostas às situações de feminicídio, porque a gente está aí no 5º país que mais mata mulheres no mundo, e sob um governo que faz campanha para o armamento, né? E aí, como que a gente... Isso é uma forma da gente falar que estamos vivendo a institucionalização da violência de gênero. Você defender o armamento hoje, para qualquer pessoa aí portar uma arma e andar com ela, como se isso fosse sinônimo de segurança, é você pensar que a vida das mulheres está em risco mais do que nunca. Então, a gente vê uma letalidade da violência contra a mulher que caminha lado a lado com essas políticas de visualizar o outro como sempre um inimigo em potencial, quando, na verdade, às vezes você convive com ele, você almoça com ele, você dorme com ele não está lá fora, né? O violentador, o estuprador, como muitas dessas mulheres que defendem ter a sua própria arma, ele não está só no beco escuro, muitas vezes ele é aquele tio legal, ele é aquela pessoa querida que vem almoçar com a família, né, e que acaba cometendo essas violências. Mas, enfim, o que é esse peso do feminicídio? Só ano passado, no primeiro semestre, mais de 600 mulheres foram assassinadas, né, e nenhuma resposta efetiva da nossa ministra, Damares, foi organizada, não tem uma organização institucional para responder. Simplesmente morrem e morrem e morrem mulheres, mais de 100 por mês, e nada acontece, não há uma resposta a isso, a não ser essa noção e essa cultura, que eu acho que a Camila pode comentar depois, que é de aumentar a pena, né, de punir cada vez mais esse agressor dessa mulher. Quando a gente sabe, eu já ouvi de mulheres que denunciaram seus agressores e eles foram presos, e quando eles saem da cadeia, eles procuram por elas e as assassinam, né? Então, assim, aumenta muito mais a letalidade da violência, essa noção punitivista, né, do agressor, quando na verdade ele deveria ser educado, né, e a gente deveria repensar aí as masculinidades. E aí eu quero lembrar o feminicídio para pensar um pouco para fora desse cenário que a gente tem tão familiar, e não é só familiar, ele realmente é a maior incidência, a mulher vítima do companheiro ou do ex-companheiro, certo? Mas não só nesses espaços o feminicídio ele está colocado. E aí eu cito a história deixa eu lembrar aqui o nome dela, eu anotei porque eu não me lembro. Aqui. A Ingrid Bueno, que era uma jogadora profissional de jogos eletrônicos, esportes, ela era uma gamer. E não sei se, eu não sabia disso, gente, mas jogar videogame é trabalho profissional agora, de trabalhadores profissionais. E essa menina, e esse é um espaço também muito masculino, né? Então, assim, mais uma vez, é um jogo, é uma profissão super nova, mas ainda assim repete essa cultura de que é um espaço dominado por homens. E essa menina, ela é uma das poucas jogadoras de esportes que tem atualmente, né? E ela foi assassinada por um colega dela. E o assassinato dela trouxe à tona todo um movimento que tem virtual nas deep webs aí desse mundo, que é de ódio às mulheres, de ódio às pessoas não brancas, aos judeus, enfim, é um neonazismo assim, repaginado, que é absurdo, é assustador, e trouxe à tona esse espaço de insegurança para as mulheres. Então, a gente sempre fala, lugar de mulher é onde ela quiser.
Mas o que acontece quando a gente vai para esses lugares, né? A gente está se expondo a violências, elas estão presentes o tempo todo, a partir do momento que a gente decide romper essas caixinhas, certo? Então, assim, a importância da gente pensar que essa temática também vai por esses caminhos. E para finalizar, a violência do Estado, né, contra as mulheres, eu acho que, e aí eu cito como exemplo aqui, o PL 5435, o Bolsa Estupro, que agora está aí, a gente está podendo debater e está circulando, e mais uma vez demonstra a força do nosso movimento nas redes de articulação e de pressão das instituições, que é um PL que basicamente naturaliza a violência contra a mulher, né? Quando põe a salvo os direitos aí do não, desse sujeito, do feto, né? Que não nasceu ainda, que nem é uma pessoa ainda, à frente dos direitos de uma mulher, mesmo em casos em que ela sofreu violência sexual, que a lei hoje já protege os direitos dessa mulher quando ela é vítima de violência sexual, é uma forma de naturalizar a violência contra a mulher. É uma forma de dizer assim, não, tudo bem, isso vai acontecer, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que proteger. Se essa mulher não quiser ter esse filho, ela vai dar ele para adoção. Se ela quiser ter, ela vai ganhar uma bolsa para criar ele até os 18 anos e coloca o estuprador como um genitor, como um pai, né? Então, assim, é assustador, é violento, é bizarro e é agora, está acontecendo nesse exato momento. Então, assim como eu acho que todo momento em que o capital passa por uma crise, é os direitos das mulheres que são atacados em primeiro lugar. E quando a gente está falando de um sistema que precisa explorar a força de trabalho, ele precisa colonizar o corpo daquelas que produzem seres humanos, né? A gente produz a força de trabalho, se a gente for pensar nessa lógica. Então, a gente precisa estar o tempo todo sob o controle desse sistema. E isso é assustador. Então, assim, eu acho que esses são alguns pontos. Talvez eu tenha falado muito rápido, mas eu acho que eu realmente queria fazer essa conversa, né? Jogar algumas ideias que a gente pode desenvolver melhor. E aí eu passo a palavra agora para Jennifer, ou para Ana, na verdade, que vai passar para a Jennifer. Obrigada. Obrigada, Camila. Colocou pontos que nos inquietam e deixa aqui a gente já fervendo para poder dialogar depois, né? É cruel demais num momento como esse, que a gente poderia estar protegida. A gente nunca teve protegida em casa, né? A gente nunca teve. Mas nesse momento ainda querem decidir sobre o lar do lar, que é o nosso corpo, né? É incrível, assim. É apavorante. Então, vou passar para a Jennifer Teixeira, para você expor, porque aqui não sou eu falando, é vocês, a gente quer ouvir vocês. Então, Jennifer, com você a palavra. Obrigada, Ana. Obrigada, Camila, pelas reflexões. E eu inicio a minha fala com um questionamento que eu acho que é muito importante, principalmente para os homens que nos assistem, para a gente pensar, quando os homens saem na rua à noite, né, e eles estão sozinhos, qual que é o medo que vem nesse momento? É o medo de ser assaltado, o medo de ser, talvez, assassinado, algo nesse sentido. E entre as mulheres, agora faço a mesma pergunta, qual que é o medo que a gente sente quando a gente sai na rua à noite? É o medo de ter os nossos corpos violados, né? Então, a gente pode iniciar a reflexão partindo desse ponto. O nosso medo, ele já está instituído desde que nós somos crianças, né? A gente é ensinada a aceitar muitas coisas, e nesse sentido a gente vai crescendo, vai amadurecendo, e vai entendendo que talvez aquilo que eu faça vai fazer com que outra pessoa viole o meu direito, né? E a gente acaba passando por um processo de naturalização disso tudo. E aí eu vou trazer aqui para a gente refletir algumas violências que são veladas, né? Que muitas vezes as pessoas não entendem como violências, mas que elas afetam a gente, né? A primeira reflexão, eu trago as músicas que nós ouvimos, né? E aí, quando a gente fala de machismo presente nas músicas,
primeira reação das pessoas normalmente é pensar no funk, né? Mas eu acho que a gente tem que ir um pouco além. Muitas vezes, músicas sertanejas mesmo, elas são mais agressivas até, né? E pensando em músicas populares que as pessoas escutam no cotidiano, que elas agridem o corpo da mulher de uma maneira tão forte que dói pra gente ouvir, né? A mesma coisa quando nós escutamos comentários que vem muitas vezes naquele almoço de família, do tio engraçadão, né, que vem sempre fazer aquele comentário bem machista, mas que a gente está acostumado também a ouvir desde cedo, e a gente acaba aceitando, dando aquele sorrisinho, né, né, mas a gente não é ensinada a responder a isso, que de certa forma também é uma violência contra nós, né. E isso vem de coisas bem simples e simbólicas, né? Mas que vão, ao longo do tempo, fazendo com que a gente entenda que aceitar isso é o melhor caminho que a gente tem para fazer. Por que eu vou questionar aquela piada que o meu tio engraçadão fez? Por que eu vou questionar aquele comentário que o meu colega de classe fez? Por que eu vou questionar tudo isso, se sempre foi assim? E nesse sentido a gente vai absorvendo isso como uma realidade, uma verdade absoluta. E aí quando a gente escuta algo que nos agride de uma forma mais intensa, a gente já está um pouco mais anestesiada, né? Então, acho que é essa reflexão que a gente precisa fazer cotidianamente, né? Tanto as mulheres, para a gente entender os nossos limites, né? Eu poder olhar para o meu companheiro e falar para ele, olha, eu entendi por que você fez esse comentário, mas me ofendeu, com muita tranquilidade, né? Sabendo até onde eu posso ir. E aí, os homens também entenderem qual que é o limite, né? E aqui eu falo de homens também na mesma perspectiva que a Camila trouxe, né? Pensando aqui na questão da mulher sendo vítima da violência, né? Então, a gente também precisa fazer com que esses relacionamentos, eles sejam saudáveis. E aí, como que a gente faz isso? A gente precisa trabalhar numa perspectiva de uma educação libertadora para uma equidade, né? Ensinar desde cedo que se o menino que está lá no parquinho da pré-escola bate na menina, não é porque ele gosta dela que ele está batendo nela. Se ele gosta, ele tem que entender que a demonstração de afeto não se dá através de um tapa, não se dá através de um puxão de cabelo, né? E encorajar essas meninas para entender também que esse momento que elas estão vivendo ali, mesmo que seja na infância, que seja em tom de brincadeira, é muito sério, porque ela pode passar o restante da vida dela entendendo aquilo como algo normal. E o menino também, entendendo que tratar a menina daquele jeito é normal, né? Então a gente precisa trabalhar nessa perspectiva também de entender que isso lá na infância já é também uma violência de gênero. Outra questão que eu trago também para a gente pensar é a questão da violência política, né? Que a Camila trouxe um ótimo exemplo, acho que foi perfeito, mas olhando aqui para a nossa realidade também, né? Eu vou trazer uma experiência assim pessoal, né? Que no ano passado eu fui candidata a vereadora e em um dos momentos que eu estava fazendo campanha na rua tinha um grupo com vários meninos e eu passei com o meu irmão por esse grupo. E o comentário que eu ouvi foi: "Ah, se você abrisse um bar, você ia fazer sucesso", né? E aí, assim, na hora eu fingi que não tinha entendido e saí e tal, mas depois eu fiquei com aquilo. Por que será que eles entenderam que eles podiam fazer algum comentário assim comigo? Sendo que eu cheguei, apresentei a minha proposta, apresentei o conteúdo que eu tinha, conversei com muita educação, mas para eles o que importava talvez era algo relacionado ao meu corpo, sabe? Então, assim, eu fiquei extremamente indignada e incomodada com aquilo, sabe? E aquilo me doeu, porque eu percebi que homens fazendo campanha são muito respeitados.
homens que estão na política são muito respeitados. E por que as mulheres não têm esse mesmo respeito? E aí, no dia da eleição, quando nós terminamos, né, vimos a apuração dos votos, eu chorei. Mas não foi um choro porque eu perdi, não consegui entrar. Foi por ver que a gente regrediu. E na nossa Câmara, no município de Toledo, de 19 cadeiras, nós temos apenas 2 mulheres. 2. Isso, para uma cidade como Toledo, é uma regressão enorme. E isso dói na gente. Hoje eu acompanhei a sessão da Câmara e eu me senti extremamente incomodada pelo fato de a gente não ter voz lá dentro, né? Enquanto mulheres, eu falo. Então, eu acho que a gente também precisa avançar nesse sentido de levar uma educação política para que as pessoas entendam que o exercício da cidadania, ele tem que ser igualitário. A gente precisa ter mulheres nos representando. Mulheres que votem a favor dos direitos das mulheres, sabe? E isso é extremamente importante. Senão, cada vez mais, a gente vai ser violada dessa maneira que a Camila trouxe, né, muito bem também, na questão de não termos a garantia, né? E a gente vai sempre levando isso adiante como algo natural. Outras questões que acho que são pertinentes também da gente trazer nesse sentido de violência velada, né? As interrupções, né? Os roubos de ideias, né? Você comenta a ideia com o teu colega ali de trabalho, e aí numa reunião super, né? Top, ele chega lá e fala, a ideia que eu tive, na verdade a ideia era de uma menina, né? De uma mulher. E isso é muito comum, né? A gente sabe que é algo real. A palestra que a gente tem que escutar muitas vezes dos homens, né? A gente faz uma pergunta simples e objetiva e escuta uma palestra inteira, né? Isso é algo bem difícil, porque sempre parece que a única qualidade que nós temos é a beleza, né? Que a gente não tem a capacidade de entender, de interpretar algo, e isso é uma coisa que também nos dói muito. A ideia de a gente sempre ter que comprovar algum conhecimento nosso, né? Sempre tem que estar embasado em dados para dar credibilidade na nossa fala, porque senão é só mimimi, né? Isso também é uma violência, nos agride diariamente, né? As cobranças estéticas, né, que é algo que é muito vendido, né? A gente sabe o quanto o modo de produção capitalista, ele também nos machuca, nos maltrata diariamente, né? A gente tem aquela cobrança absurda de que os nossos corpos têm que ser perfeitos, que a nossa pele não pode ter nenhuma alteração, tem que ser lisinha e tal, nossos cabelos têm que ser daquele jeito. Mas aí a pergunta que eu trago para a gente pensar é: por quê? Quem que foi que disse isso? Quem que foi que falou em algum momento da história que os nossos corpos têm que ser assim, né? E muitas mulheres, de fato, acabam agredindo seus corpos por sempre estarem insatisfeitas, né? Olha o quanto de ferramentas hoje que a gente tem. Eu não tenho absolutamente nada contra quem faz qualquer tipo de procedimento estético. Acho que o importante é a pessoa se sentir bem com aquilo. Mas a partir do momento que a pessoa se torna escrava daquilo, né, se transforma em algo muito perigoso, né? E a gente passa, assim, por esse processo de uma forma muitas vezes dolorida, né? Não é algo que nos dá prazer, pelo contrário, é algo que pode nos causar muita dor, né? E aí eu trago também mais uma questão: diferenças salariais. Hoje eu fiquei muito abismada. Na semana passada, descobri, um colega meu me apresentou um painel de dados, né, relacionado à questão dos índices de trabalho daqui do município de Toledo. Tem do Brasil inteiro, e aí eu puxei os dados daqui de Toledo e eu queria falar um pouquinho sobre eles, tá? Então, só para a gente saber, assim, a remuneração média em Toledo, para todos os trabalhadores, é de R$ 2.703,29. Quando a gente fala somente no sexo feminino, se mantém esse valor, exato.
Quando nós puxamos somente os dados masculinos, essa média aumenta para R$ 2.884,09. Aqui a gente já tem um acréscimo de R$ 180 na média geral, tá? Agora, quando a gente fala de cargos de chefia, isso incluindo dentro do serviço público ou em chefias de empresa, quando a gente fala da média geral, nós temos R$ 5.807,25. Essa é a média geral. Quando a gente fala somente dos cargos de chefia femininos, a média cai para R$ 4.265,93. E a masculina sobe para R$ 6.758,19. Isso sem contar a diferença de quantidade de pessoas que estão em cargos de chefia, tá? Dentro de empresas, só para vocês terem uma ideia, né, empresas e organizações, são 76 homens contra 20 mulheres, certo? Então, assim, é frustrante a gente ver esses números. Cargos de gerente, 766 homens, enquanto são 453 mulheres. Quando a gente olha esses dados, a sensação é de que talvez essa falta de credibilidade que as pessoas têm na figura feminina, essa ideia de que a mulher, ela vem para realizar o cuidado mesmo, né, de outros seres humanos. Ela nasceu talvez para ficar ali dentro de casa e cuidar dos seus filhos. Se for trabalhar fora, que seja numa profissão que ela consiga utilizar dessa sensibilidade, né, que a mulher carrega, enfim. Isso vem corroendo, sabe? Toda a estrutura que a gente quer trazer de uma visão mais emancipadora, acho que isso se desconstrói quando a gente vê esses números, né? A falta de credibilidade do trabalho feminino, tudo isso tem um peso muito grande, e o peso é real, né? A gente vê a partir dos números que sim, é real, essa diferença salarial, ela existe, e para além disso também, acho que a gente não pode deixar de falar da jornada contínua e da romantização disso tudo, né? Que as mulheres são guerreiras, inclusive no mês de março, lá no dia 8, a gente viu muitas mensagens dizendo parabéns às mulheres guerreiras, sensíveis e blá, 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 blá. Tá, mas e na vida real? O que a gente está fazendo para que essas mulheres não precisem ser tão guerreiras, né? Sejam seres humanos como qualquer outro ser humano, né? O que a gente está fazendo para que essas mulheres tenham ali a garantia da igualdade dentro do seu trabalho? O que a gente está fazendo para mostrar para essa mulher que ela também pode ficar cansada, ela também pode ficar doente porque ela não é de ferro, né? Que os afazeres da casa devem ser divididos, né? E não é o marido que me ajuda, e sim é a divisão dessas tarefas, né? E isso é um processo educacional desde criança mesmo, né? É um trabalho que tem que ser desenvolvido desde muito cedo, para que essa educação, de fato, quando chegar lá na vida adulta, ela tenha reflexos positivos e garanta a vida dessas mulheres. Bom, eu tinha mais alguns tópicos, mas acho que eu vou deixar depois para o debate, tá? Passo a palavra de volta para a Ana. Obrigada, Jennifer. Muito bom você ter trazido essa questão de desnaturalizar todo esse processo de violência no cotidiano, né? As pequenas ações que a gente não observa, né? Até como a Camila falou, para a gente sair da caixa, ou a gente tem que se enxergar primeiro na caixa, né? Para a gente derrubar o muro, a gente tem que ver o muro primeiro. Então, isso a gente só faz com informação, com educação, é isso que a gente está querendo trazer aqui, né? Com diálogo e ação efetiva, né? Através das políticas e qualquer ação aí transversais e tudo mais, iniciativas preventivas, né? Para que a gente não sofra mais com essa estrutura aí tão desigual para a gente. Camila Rick, passo para você a fala.
Obrigada, Ana. Bom, então, ficou comigo a difícil missão de falar depois da Camila e da Jennifer. E eu quero dizer que eu acabei preparando por slide, mas antes disso, eu só queria comentar que a Camila falou sobre a Isa Pena, né? A gente discutiu, inclusive, recentemente, num dos nossos grupos de estudo, o julgamento lá na Alesp. O advogado de defesa do Cury, é Fernando Cury, né? Eu não lembro exatamente o nome dele. O advogado de defesa do Fernando Cury, para provar que o Fernando Cury não tinha feito nenhum gesto que significasse nenhum tipo de assédio, nem nada, ele levou a foto de que, com essa foto desse corpo masculino, tentou demonstrar que o local onde o Fernando Cury passou a mão não era o seio da deputada. Mas era óbvio, porque ele estava mostrando uma foto de um homem, era a foto de um torso masculino. Então, só para a gente ter uma ideia, né, de como a medida dos direitos é voltada para o homem e para o corpo do homem. Porque esse advogado, sem tendo nenhum, assim, tá tudo tranquilamente. Ele mostrou foto de um corpo masculino para o local onde o Fernando tinha passado a mão não era um local, é óbvio, enfim. E a gente vê isso muito no direito, né? O direito, ele é muito responsável por muitas das opressões que que nós mulheres passamos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente espera do direito que ele exatamente conserte essas opressões, né? Então, cabe agora aos operadores do direito e a quem está se formando em direito, principalmente, que decida em qual posição, né? Qual posição vai atuar? Numa posição de consolidar as opressões e os status, né? Ou numa posição de promover mesmo uma igualdade material. E, às vezes, para isso, é preciso não obedecer à lei. Vocês se lembram? Recentemente, a gente teve um julgamento que saiu até no Fantástico, se eu não me engano, da legítima defesa da honra. Legítima defesa da honra é um argumento de defesa que era utilizado, é ainda utilizado no plenário, homens que tinham matado as suas companheiras, namoradas, esposas. O argumento de defesa é calcado no seguinte: o homem mata a mulher porque ele se viu muito humilhado na sua honra. E é construída a partir da virilidade dele. Ou seja, a honra é a honra masculina, é a honra viril. Porque ela traiu, ou ele se viu muito humilhado, né, nesse bem, né, nesse direito, e decidiu matá-la. E, em 2019, teve um julgamento em Minas Gerais e um sujeito foi absolvido com esse argumento. De novo, um sujeito foi absolvido. E eu não estou falando de julgamentos passados, não, é de agora. E, então, a gente teve uma ação se chama ADPF, mas essa ação questiona exatamente a constitucionalidade da discussão da legítima defesa da honra no plenário do júri.
E o Supremo Tribunal Federal reconheceu por unanimidade que esse argumento de defesa é um argumento inconstitucional, porque ele veicula um discurso de ódio às mulheres, de objetificação, de redução, ou seja, a vida dela vale menos do que a honra dele. E aí o Supremo Tribunal Federal, em 2021, teve que dizer que esse argumento é um argumento que não pode ser levado aos tribunais. E existem muitos juristas que estão dizendo que o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão ruim, em nome de uma amplitude do direito de defesa. Então, a gente ainda em 2021 precisa convencer as pessoas, inclusive as pessoas que estão trabalhando com os nossos direitos, que a nossa vida não vale menos do que a honra de um homem, entendem? 2021 a gente está. Bom, uns slides, porque senão eu me perco, eu preciso de um roteiro, tá? Então eu já vou confessar desde logo que se eu não faço isso, eu me perco, eu dou uma viajada. Então, vou passar aqui os slides, ok? Muito bem. Preparei esses slides especialmente para a nossa conversa de hoje. E eu dei mortas, tortas, mutiladas, partidas, vítimas, porque a minha proposta era conversar com vocês sobre como as mulheres são vistas na lei, porque o tema é o lugar da mulher é onde ela quer. E será que na legislação e no direito e a maneira como os tribunais estão aplicando o direito para as mulheres coloca a mulher onde ela quer? Porque ultimamente a gente só tem encontrado mortas, tortas, mutiladas, partidas e vítimas. E esse arranjo de palavras não é obra minha. Eu tirei de uma poesia de uma advogada de Brasília, que é chamada de... Essa poesia se chama Legião. Eu vou me permitir ler um pouquinho aqui para vocês, tá? Gritamos juntas os gritos de todas as mulheres mortas. Ecoamos os nãos de todas as mulheres, todos os não ditos. Os ditos, os abafados e os abatidos, os não caídos nos tapetes, nas calçadas, nas lápides, aplacadas em tiros. Somos a soma de todos os sons e até o último suspiro. Cantamos pedidos, cantamos denúncia, imperativos. Somos juntas uma multidão de mulheres. Somos as mortas, as tortas, as mutiladas, as partidas. Estamos juntas em marcha. Juntas estamos vivas. Esse poema é de um livro chamado Feminismo, Arte e Direitos Humanos. É muito interessante e eu achei importante trazer exatamente para a gente discutir sobre qual é. E apesar do poema trazer para a gente um ar suave, lírico, ele não tem nada de suave, porque ele retrata uma realidade que é sangrenta, é uma realidade muito difícil, inclusive, da gente até olhar para ela. Então, vamos falar. Eu vou apresentar para vocês alguns dos estudos que a gente tem feito pelo Grupo Elza Soares. E eu já falei para vocês um pouco de que desde 2017 a gente tem voltado os nossos olhos para entender como é que o feminismo
atinge o direito, e se ele consegue, dentro de uma epistemologia, né, fissurar o direito, criar algumas fissuras ou rachar o direito, né? Assim como o Supremo Tribunal fez recentemente, de decidir que a legítima defesa da honra, que é um argumento de defesa, não seja levado ao tribunal do júri. Isso foi como uma grande fissura dentro do direito, tanto é que tem resistência ainda sobre isso. Então, a gente parte de uma lente, a nossa lente é o feminismo. E nós entendemos, e na verdade, assim, não é minha pretensão aqui tentar conceituar algo que pode assumir amplos conceitos, né? Pelo menos dentro do uso que a gente vai fazer dele, tá? Então, a gente assume o feminismo como uma posição política de se mover no mundo e de resistir a essa ordem de subalternalização do feminino que é justificada pelo patriarcado. E, por sua vez, o patriarcado é, então, a institucionalização do domínio masculino sobre mulheres e crianças da família, e esse domínio acaba sendo projetado para a sociedade em geral. O patriarcado não é algo que foi trazido por feministas ou por teorias feministas, né? Ele inclusive antecede a esses movimentos. E ele também pode ser destacado como um poder que é sustentado por um conjunto de instituições da sociedade política e civil, para manter e reforçar esse consenso que é expressado na ordem social, econômica, cultural, religiosa e política, que determina que mulheres estejam sempre subordinadas aos homens, ainda que uma ou várias mulheres tenham algum poder ou que todas as mulheres exerçam certo tipo de poder. Então, enquanto a gente mantém essa ordem que confere ao homem um domínio sobre as mulheres justificado por diversos setores, né, da nossa vida. Então, na verdade, é um regime de governo de vidas. O patriarcado é um regime de governo de vidas. Enquanto a gente vive sob essa ordem, ainda que nós, mulheres, alcancemos espaços de poder, ainda assim, o feminino vai estar subalterno ao masculino. Ainda assim, essas opressões podem acontecer. E a gente visualiza isso porque a gente percebe que não basta que uma mulher seja ministra de direitos das mulheres, por exemplo, ou de direitos humanos. Não basta que uma mulher ocupe espaços de poder para necessariamente serem concretizados os direitos que são os denominados direitos das mulheres, né? Bom, portanto, o feminismo nos oferece uma crítica ao direito, né? E a nossa pergunta, a pergunta que a gente faz e que a gente quer fazer a leitura das possíveis respostas a partir do feminismo é essa: como é que o direito enfrenta a violência contra a mulher e como é que o direito oferece proteção à vida, à integridade física, à integridade moral, à integridade sexual às mulheres, né? E aí não só as mulheres, mas todas as pessoas que não estão dentro da categoria do dominante, que seria o homem, né? O masculino, o homem branco, né? Melhor dizendo. Será que os aparatos jurídicos dos quais a gente dispõe são eficientes e conseguem dar conta de evitar danos? Acho que a resposta a gente consegue intuir e dizer logo um sonoro não, porque a gente ainda tem, apesar de termos
legislações que conferem proteção à mulher. A Camila lembrou que são legislações, inclusive, que aumentaram, trouxeram penas maiores. Ainda que a gente tenha essas legislações e ainda que o poder público tenha se organizado, construído delegacias das mulheres, por exemplo, para o atendimento das mulheres, ainda assim, nós temos uma crescente, né, de violência contra a mulher e que ficou cada vez, e que ainda se agudizou, né, ficou muito mais aguda durante a pandemia. E a gente está assistindo isso com muita preocupação e muita tristeza. A gente pode dizer, e eu tirei isso também de artigos, que são artigos científicos dentro do direito. A agenda do feminismo para o direito poderia contemplar algumas coisas como a descriminalização do aborto, por conta da concretude de direitos sexuais e reprodutivos às mulheres, sobre os quais, inclusive, né, nos cursos de direito. Aliás, é tido até como um tabu, existe até uma preocupação em falar sobre direitos sexuais e reprodutivos, exatamente por conta disso, por conta do receio disso abrir uma porta para a descriminalização do aborto. Eu cito, entretanto, um habeas corpus de 2016, que é o 124306. Nesse habeas corpus, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, pois eu acho que vocês vão se interessar por isso. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, em 2016, decidiu que não tem crime de aborto se a interrupção da gravidez é feita até o primeiro trimestre da gestação, ou seja, até os primeiros 3 meses. Vejam vocês, o Supremo decidiu pela descriminalização do aborto até o primeiro trimestre. Mas não se enganem, a decisão não valeu para todos. Muitas decisões do Supremo, dadas inclusive em habeas corpus, acabam sendo projetadas para toda a população. Essa não foi. E especialmente porque 2 pacientes, as pessoas que foram beneficiadas por esse habeas corpus foram 2 médicos, foram os médicos que praticaram os abortos, foram 2 homens médicos. Quer dizer, até quando a nossa agenda, até quando a agenda das mulheres, dos direitos das mulheres tem um êxito, ainda não é para nós, né? E isso foi em 2016. E não adianta acreditar que vai se utilizar o HC para conseguir praticar um aborto e isso não ser considerado crime, porque você vai ser preso. Aborto é crime. As ressalvas são muito bem talhadas dentro do artigo 128 e até mesmo para as ressalvas existe um pouco de resistência. A gente tem uma ação que discute a descriminalização do aborto, que é a DPF 442. É muito improvável que, se a descriminalização acontecer, venha pelo Congresso Nacional. Talvez seja mais possível que isso aconteça pelo Poder Judiciário. Mas, a ver, não sabemos. Também faz parte da agenda do feminismo uma lei específica para a violência doméstica, que a gente conseguiu em 2006, é a Lei Maria da Penha. Uma qualificadora para o homicídio de mulheres, que é a do feminicídio, conseguimos em 2015. Novos tipos penais, porque existem ainda algumas violências que não são catalogadas na lei como crimes. E eu lembro, em 2017, um homem que se masturbou e ejaculou no ombro de uma passageira de um ônibus em São Paulo. Ele chegou a ser detido, mas foi logo liberado, porque o ilícito penal que ele tinha praticado naquela época, a contravenção penal, que a gente chama até de delito anão, tão insignificante ele é. Então, ele chegou na delegacia e foi liberado. Hoje em dia tem um tipo penal específico, inclusive para essa conduta. Aqui a lei comina a pena até de 5 anos, que é a importunação sexual. E outros, estupro coletivo, estupro corretivo, divulgação de imagem íntima na internet, que também eram demandas
da Agenda das Mulheres para o Direito Penal. O assédio sexual, que vem em 2001, apesar de ser um crime de menor potencial ofensivo, né? Ou seja, ele tem uma pena pequena. Os crimes de natureza sexual eles eram tidos como crimes contra a honra no Código Penal, e aqui a honra não era das mulheres, era dos homens, tá? As mulheres, quando eram violadas sexualmente, até 2009, para o direito, quando as mulheres eram violadas sexualmente, o que o direito protegia e criminalizava era a ofensa ao homem a qual essa mulher pertencia, o pai ou o marido. Por isso, os crimes sexuais eles estavam dentro dessa categoria de crimes no Código Penal, crimes contra a honra. A legítima defesa da honra, sobre a qual eu falei no início, agora de 2021, e também punição para homotransfobia na ação de declaração, e também foi uma conquista. Aliás, também é uma decisão que sofre bastante resistência por questões jurídicas. E então, quem é essa mulher, né, para o direito? Quem o direito diz que é mulher, né? A Simone de Beauvoir falava, né, que a mulher, a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. Então, qual é o olhar do direito para esse mulher, né, tornar-se mulher? Bom, existe a mulher sexada, que é aquela que nasce mulher. E existe a mulher que se assume como mulher, né? Dentro de uma identidade, dentro da assunção de símbolos. Vocês olham para mim e veem um corpo de mulher, e eu assumo, né? E inclusive eu até fiz um pouco de propósito. Estou com o cabelo solto, são símbolos, né, do feminino, brinco, maquiagem. Todos esses são símbolos que eu adquiri e estou trazendo para o meu corpo para uma identificação ao feminino. É possível, então, que outros corpos assumam esses símbolos e que se apresentem como corpos femininos, como mulheres, ainda que não tenham nascidas como mulheres biologicamente, né? Entretanto, apesar, né, a própria aquisição desses símbolos também traz com todas as vezes que a gente assume esses símbolos, a gente também assume uma carga de imposições a respeito dos nossos comportamentos e das nossas ações, da nossa personalidade, né? Exatamente porque a ideia do que é ser mulher, ela está muito impregnada por valores patriarcais. A gente precisa ser doce, estar voltada sempre para trabalhos que digam respeito ao cuidado, à nutrição, né, características femininas. Por outro lado, a assertividade, a agressividade, a objetividade, a liderança são tidas como características masculinas e esperadas de um corpo masculino. Falando então sobre quem é essa mulher para o direito, a Lei Maria da Penha traz a palavrinha gênero, que é justamente essa categoria que nos explica, né, que coloca para a gente que a mulher é aquela que assume esses símbolos, né, que são identificados aos corpos femininos. Então, a Lei Maria da Penha trata de mulheres dentro do que é o gênero da, né, mulher. Não são mulheres sexadas, não são mulheres que nasceram mulheres com sexo feminino. Isso significa que mulheres
trans, mulheres travestis, também podem ser vítimas da Lei Maria da Penha. Entretanto, no artigo que fala sobre o feminicídio, a palavrinha que está lá não é gênero, é sexo. E aqui existe um pequeno problema na legislação, porque existe uma resistência de se entender que mulheres trans podem ser vítimas de feminicídio por conta dessa palavra da lei aqui. Muito embora a gente já tem no Rio de Janeiro e no Distrito Federal decisões do Poder Judiciário que ampliaram esse conceito da mulher sexo feminino para mulher gênero mulher, ok? O problema disso é que toda vez que a gente amplia um conceito numa lei penal, a gente pode sofrer depois uma alteração dessa decisão pelo Poder Judiciário. Ou seja, precisamos aguardar para ver o que é que o Poder Judiciário, como o Poder Judiciário vai aplicar essa legislação. Bom, eu falava com vocês, então, sobre essa categoria, que é o gênero, né? Que é, ao mesmo tempo, um elemento constitutivo das relações sociais, e essa palavrinha está lá na Lei Maria da Penha, mas também é uma forma que significa poder, que estabelece relações de poder. Exatamente por isso, porque no momento em que se assume como um corpo feminino, nós também trazemos para esse corpo todas as imposições e as opressões que existem sobre esse corpo. E gênero, apesar da gente sempre identificar dentro desses polos homem e mulher, não transita só nessas categorias homem e mulher. Na verdade, o gênero pode ser uma categoria cuja totalidade sempre está protelada. Por isso que tem esse mais aí, né? No LGBTQIA+. E também o gênero não está necessariamente ligado ao sexo e não é necessariamente uma representação do sexo. Tanto é que a gente pode ter corpos de pessoas que nasceram homens, mas são corpos femininos, né? Nós podemos ter corpos de pessoas que nasceram mulheres, mas são corpos masculinos, né? Homens trans, neste caso, e que engravidam. Vejam só, né? Enfim. Bom, dito isso, que a Lei Maria da Penha fala de gênero e o feminicídio fala de sexo, uma coisa que a gente precisa concluir, sobretudo quando a gente para pensar na agenda dos direitos das mulheres para o direito penal, é que para o direito penal a mulher é sempre vítima. Inclusive o direito penal também utiliza muito a agenda dos direitos das mulheres para promover uma cultura punitivista. E talvez a gente precisa pensar sobre essa estratégia, porque se a gente tem legislações que vêm aumentando penas, e apesar disso, essas condutas não deixam de ser cometidas, ao contrário, elas passam a ser mais cometidas, a gente está assistindo, preocupada, um aumento da violência contra a mulher, não parece que essa estratégia, ou pelo menos, ainda que a gente entenda que pode ser uma estratégia válida, porque sim, muitas mulheres dependem do direito penal para se verem livres dessas violências, é importante direito penal para essas mulheres, é importante existir proteção para elas, proteção penal da polícia, do judiciário, do Ministério Público, de advogado, mas talvez que essa não seja a única estratégia para a gente lidar com essa estrutura. E aí a gente precisa de mais gente trabalhando
no direito, nas outras áreas do direito e na política, sobretudo na política, né? Bom, eu vi aqui eu tenho aqui alguns dados, né, sobre violência contra a mulher do Atlas de 2019. A mulher vítima são principalmente as mulheres negras, né? Dos homicídios de 2017, 6% eram negras, né? De homicídios de mulheres negras de 2017, de 2007 a 2017, aumentou quase 30%, e a taxa de homicídio de mulheres não negras cresceu apenas 4,5%. Esses homicídios acontecem dentro de casa, eles cresceram, inclusive, 17%. Fora da residência, diminuíram 3,3%. O maior número de mulheres é por arma de fogo dentro de casa, compreende 28,7%, né? E fora da residência é 6,2%. Ou seja, dentro da casa, o maior... A maneira mais frequente porque se matam as mulheres são com arma de fogo. E aqui, violência das pessoas LGBTQIA+, né? Houve um aumento de 127% de 2016 a 2017, lembrando que o Atlas só passou a fazer a contabilidade a partir de 2016, né? E quase 70% dos agressores são homens e 60% das vítimas são mulheres. Eu também tenho outros dados aqui, mas eu imagino que, por conta também do adiantado da hora, eu vou encerrar a minha participação para concluir exatamente isso. A gente ainda, e eu digo isso como advogada, tá? A gente precisa ainda muito. A gente precisa melhorar muito. A gente precisa adequar os currículos nacionais dos cursos de direito para discutir essas questões de gênero de maneira franca, aberta, em sala de aula, não só nas disciplinas de direito penal, mas em todas as disciplinas. Hoje em dia, a gente tem, inclusive, internacionalmente, no México, já existe todo um protocolo para o Poder Judiciário fazer análise do direito a partir da perspectiva de gênero. Mas, para isso, a gente precisa de mulheres na política, a gente precisa de mulheres fazendo política, a gente precisa de representação nos espaços de poder, né? E mulheres que estejam realmente dispostas a trabalhar por essa agenda de direitos. E é isso, então eu vou encerrar a minha participação e eu vou me colocar à disposição para o debate. Obrigada. Obrigada, Camila. Muito boa a exposição da Camila, primeiro porque é difícil a gente ter acesso a uma profissional advogada que questiona o próprio direito, né? Então, a Camila, ela traz essa perspectiva de questionar o próprio fazer da profissão, que pode ser, sim, para garantir os nossos direitos, mas também que pode, às vezes, para institucionalizar ainda mais a violência contra as mulheres, né? Então, muito obrigada pela sua fala, Camila. Então, acredito que, perpassando todas as falas, a gente poderia fazer uma rodada, né, de considerações, falta dar aí do horário também. Tem alguém que queira fazer alguma questão que ficou muito latente aí também? A gente não pode perder esse momento, porque às vezes fica essa pulguinha, não vamos dormir com essa pulguinha na orelha, né? E daí vocês podem fazer uma para as outras, ou a gente faz a rodada final daí para a gente finalizar. O que vocês acham? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não vou fazer uma pergunta, vou fazer só um comentário da fala da Camila, quando ela fala sobre
a questão da penalização, né, é muito característico, principalmente dos feminismos sul-americanos, eu acho, assim, essa necessidade da penalização, né? Nós queremos penas mais fortes aí para situações de violência contra a mulher, e como isso está relacionado, quando a gente faz uma discussão de um feminismo antirracista, a importância da gente questionar um pouco, né, a gente resolver a violência de gênero com o aumento das penas, né, com essa discussão dentro do direito, porque quando a gente pensa, as mulheres negras são as que mais sofrem a violência letal, né, e aí quando a gente vai olhar também os dados do IPEA, a gente vê que os homens negros são os que mais cometem também feminicídio, então, e aí quando você vai olhar também quem são os homens que são presos por situação de violência contra a mulher, você também vai ver os homens negros, e a população carcerária como um todo é negra em sua maioria, né, e aí falando sobre isso num Brasil que Xuxa, anteontem, esses dias, falou para testar medicamentos e cosméticos em presidiários, né? Então, como é importante, quando a gente vai criando essas classificações, somos feministas, antirracistas, a gente pensar também por quais caminhos a gente quer resolver os problemas da violência de gênero, né? A gente quer resolver os problemas por um caminho que vai reforçar outras opressões, como o racismo, que é tão estrutural quanto o patriarcado na nossa sociedade, ou a gente quer fazer uma discussão racial que perpassa aí de forma racial a forma como a violência de gênero está colocada na vida dos homens e das mulheres, né? Então, é só um comentário, assim, eu achei muito maravilhosa a sua fala, Camila. Eu fiz um pouquinho de direito, eu fiz 1 ano e meio de direito. É assustador, assim, quando a gente não tem professoras que defendem esse posicionamento. Infelizmente, ainda é muito da professora, né, da profissional que está ali à frente da matéria, trazer essa vertente, né? Senão a gente fica nas mãos aí de um direito positivo, careta, chato, e que só serve de ferramenta para reforçar a violência de gênero, né? Exatamente. Mais alguém quer fazer? Jennifer, com você. Bom, na verdade, é só um link, assim, né, da fala da Camila com a fala da Camila. O meu lugar aqui tá um pouquinho complexo, mas é assim, só pra gente pensar, né, que a Camila Alves, lá na fala dela, colocou sobre os lugares que foram negados a nós historicamente, né? E, ao mesmo tempo, a professora Camila traz essa necessidade de termos mais mulheres na política, né? E como a gente tem essa dificuldade, né? E, assim, eu penso que a gente já deveria estar em um espaço de debate que a gente não precisasse mais estar discutindo sobre violência, sabe? A gente já poderia estar discutindo sobre tantas outras coisas, mas a gente sempre, todas as vezes que a gente vai falar sobre mulheres, a gente fala sobre violência, porque é extremamente necessário, né? E quando a professora Camila traz essa questão da legítima defesa da honra, quando eu vi isso, eu não acreditei. Eu falei, nossa, é sério que em 2021 as pessoas ainda usavam essa justificativa? E sim, as pessoas utilizavam essa justificativa. Então, quanto ainda a gente precisa avançar, né? Talvez quanto a gente ainda vai sofrer por esse processo histórico, né? Mas assim, é só fazer esse link, que ao mesmo tempo que a gente sabe que precisamos de mais mulheres nesses espaços, esses lugares são negados a nós ainda, né? Pois é, e você falou que ainda é utilizado, né, a legítima defesa da honra, e pior, depois que o Supremo Tribunal Federal disse que não pode mais usar, a gente se depara com uma legião de juristas dizendo que não, que isso, a decisão foi absurda, porque diminui o direito de defesa. Quer dizer, um direito de defesa que é instrumental
ele acaba sendo um fim e veicula um discurso de ódio contra a mulher, e tudo bem, né? E aí, quantas mulheres foram absolvidas com esse argumento da legítima defesa da honra? Nenhuma. Ou seja, é sim um argumento sexista, e é um argumento, uma tese que não pode ser levada ao tribunal do júri, que é uma arena pública, é um espaço público. O tribunal do júri é um espaço público, ponto. Então, e ainda assim a gente tem que lidar com pessoas que não, é um absurdo, a decisão é um absurdo. Enfim, 2021. Obrigada, Camila. Camila Rick. Agora, eu acho que fazendo a rodada de encerramentos, né, de considerações, eu acho que eu tenho... Imagina, Camila, tudo certo, se empolgar e se indignar. Isso mesmo. É esse o processo que é ser mulher no Brasil, né, gente? É isso aí. Então, eu acho que as falas foram, né, até elas se cruzaram em um determinado ponto, até porque a temática também, né, a violência, né, de gênero, e aí eu acho que vale demarcar, até para as pessoas que talvez não tenham uma profundidade, de que a gente falou aqui de identidade de gênero, né, algumas aí explicando, e não de ideologia de gênero, né? Então, é só para... São coisas diferentes, são defesas diferentes também, e que a gente, em todos os espaços, tanto os públicos, institucionais, nossos lares, quando a gente fala que lugar de mulher é onde ela quiser, a gente está também falando assim, a gente quer estar nesses espaços, mas a gente quer estar sendo respeitada, sendo valorizada e sendo reconhecida pelo aquilo que a gente está ali para fazer, né? O nosso trabalho, ou ser o que a gente é. Então, eu acho que vocês colocaram aqui brilhantemente, cada um com a sua perspectiva, cada um com a sua experiência. Muito obrigada. Então, eu abro aí as considerações. Camila Alves, você primeiro. A palavra é sua. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Ana. Eu quero agradecer pelo espaço, pelo convite e, mais uma vez, assim, parabenizar muito, muito, muito o trabalho da Secretaria de Cultura, porque foi lindo e, assim, eu tava vendo vocês falar, eu falei, cara, que massa que eu moro numa cidade que faz esse tipo de coisa, sabe? Porque a gente sabe que a gente tá numa região, assim, muito conservadora, né? Quando a Jennifer fala sobre o que a gente está enfrentando na política local da nossa cidade, é muito doido, assim, eu digo lá na Câmara de Vereadores, né, o retrocesso é muito característico do momento histórico que a gente está vivendo, mas também desse lugar que a gente vive, né, dessa região que é tão conservadora. Então, que lindo que a gente resiste aí nos nossos lugares, assim, Ocilane, parabéns por esse mês. Eu sei que é muito trabalho, é muito sufoco, né? E eu admiro muito, muito, muito vocês todas. E agradeço por ter partilhado esse espaço aqui, pelas pessoas que nos ouviram até agora. Desejo um ótimo final de março aí, um ano que a gente consiga sobreviver como mulheres e como brasileiras, né, nesse país tão violento. Então é isso, gente. Muito obrigada. Fico disponível aí para a gente continuar essas conversas, esses encontros online. Obrigada. Com certeza, Camila. Queremos presencial também. Seja logo. Jennifer, com você. Bom, eu também quero agradecer imensamente. Fico muito feliz por dividir esse espaço com mulheres tão fortes, né? E assim, tão inteligentes, com uma visão de mundo tão legal, sabe? Me faz perceber que eu não estou sozinha, né? Esse sentimento de, ok, estamos juntas, damos as mãos e continuamos, né? Firmes. Convidar todos e todas que estão nos assistindo, né? Também para buscar caminhos para superar essa violência, né? Às vezes a gente traz aqui algumas informações que são muito duras, né?
mas assim, entender que existe sim perspectiva de avanço, né? Apesar de a gente ainda estar com muitas limitações, existe sim, a gente pode dar voz às necessidades femininas, a gente pode empoderar as mulheres, a gente pode encorajar as mulheres e fortalecer as iniciativas femininas, sendo elas empresariais ou não, né? A gente pode se unir e os homens, inclusive, podem vir com a gente, né, nessa ciranda da vida, digamos assim, né, e nos ajudar também, né, caminhar junto com a gente, desconstruir esses paradigmas, romper com esses ciclos, é papel de todos nós, né, não é só das mulheres, a gente tem que trazer os homens para essa responsabilidade também, e pedir a eles que nos acompanhem, nos dê a mão também nesse processo. Né? Dizer que estou encerrando aqui a minha fala com muita esperança, que a pandemia escancarou muita coisa, mas ao mesmo tempo acho que a gente está conseguindo se cuidar à distância, né? E essa roda aqui é prova viva disso. Muito obrigada, um beijo no coração de cada uma de vocês. Parabenizo a Secretaria de Cultura e agradeço de verdade por vocês terem todo esse movimento tão legal. Obrigada, Jennifer. Camila Rick, com você. Eu queria... Camila? Camila? Oi? Vocês Travou? me ouvem? Pode Travou? iniciar novamente. Isso. Ah, tá. Perdão. Acho que a conexão está instável. Coisas da pandemia, né? Vamos lá. Eu queria agradecer à Secretaria de Cultura pela oportunidade da gente estar aqui reunida, né? De todos nós estarmos aqui reunidos para discutir sobre direitos das mulheres, lugar de mulher, lugar da mulher, né? Queria dizer que eu tenho uma admiração imensa pela Jennifer e pela Camila, pela Ana Paula, pela Roselane também. Roselane é minha colega de professora. Eu conheço já bastante o trabalho de vocês e fiquei muito feliz. Eu realmente estou muito feliz de estar, né? E esses encontros, apesar de toda, a gente olha ao redor e as notícias são tão ruins, mas essas possibilidades desses encontros, dessas discussões, e ver, por exemplo, que a gente teve, assim, alguns alunos e alunas vieram e comentaram, e isso é uma coisa que me faz ter esperança de uma geração que vai construir que vai construir poderes mais adequados, né? Mais ajustados e que possam que a gente possa também viver numa sociedade igual, né? E usem máscara, fiquem em casa e é isso. Obrigada. Para todas nós, né? Obrigada, Camila. Para todas nós sabemos o tanto de esforço, tanto da rotina, tanto física, mental, de um momento como esse. Mas a gente só faz isso porque a gente sabe o quanto é necessário e o quanto a outra também precisa disso. A outra que não tenha as mesmas condições que a gente, ou as mesmas, as nossas, né? Nós, uma a outra, cada uma com a sua realidade particular, vivendo isso de uma maneira diferente. Então, acho que isso é a nossa solidariedade, né? A nossa sororidade neste momento tão difícil, que a gente se vê juntas, né? Sempre. Então, muito obrigada, Roselane, novamente, por essa oportunidade. Adoro estar entre mulheres assim que nos inspiram, que tem uma trajetória aí e que faz valer diariamente. Sei que levo muita porrada, assim, né? A gente leva muita porrada, mas a gente está firme e forte e se solidarizando uma com as outras. Então, eu sei que essa ação, até de idealizar ou de propor e efetivar, de fato, um mês
direcionado a nós mulheres, isso é muito corajoso, né? E é muito importante. Então, que você não se sinta sozinha também aí e que a gente esteja com você sempre. Estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Assim, a gente termina uma roda de conversa dessas, assim, respirando fundo, respirando fundo e agradecendo a generosidade de vocês de estarem aqui com a gente nesse momento, nessa roda de conversa. Muito obrigada, Jennifer, por você poder estar aqui junto com a gente, conversando, dialogando. Tu está fazendo um trabalho muito corajoso à frente da Secretaria de Política para as Mulheres e da Juventude, com toda a sua juventude, né, com a sua história, tem demonstrado muita coragem, muita força para conduzir as secretarias, e isso não é pouca coisa. E um agradecimento muito especial, né, Camila Alves, né, que aceitou tão prontamente o nosso convite também, e que trouxe uma fala tão enriquecedora para a gente poder refletir sobre feminismos, refletir sobre a realidade que a gente vive, que nos afeta tão profundamente, né, e que é tão necessário a gente falar, porque a gente não pode invisibilizar a violência que as mulheres estão sofrendo, e que nesse cenário de pandemia se agravou de uma forma tão brutal. Eu não consigo encontrar outra palavra para falar sobre isso, né, de forma tão brutal, porque é uma barbárie o que está acontecendo em termos de violência contra as mulheres. As mulheres estão confinadas em casa e sendo vítimas de uma crueldade, sendo mortas pelos seus companheiros dentro de casa, no seu lugar que deveria ser o seu lugar de proteção. Obrigada, professora Camila, assim, é muita honra recebê-la em nossa roda, muito obrigada mesmo, gratidão por contribuir pela aula que tu nos deu sobre direito, e é tão bom ver um direito com um outro olhar, com um olhar crítico, com um olhar sensível e com um olhar que transgride o status quo, do que realmente é o direito, de como se assegura o direito para o ser humano como um todo, que nós, mulheres, sejamos encaradas como seres humanos e não confinadas em padrões, em estigmas. Então, assim, eu gostaria de pegar o gancho da fala de vocês e que a Jennifer falou da violência que ela sofreu na trajetória dela. Eu estou há 20 anos trabalhando e atuando na política em Toledo, como jornalista e também nos espaços políticos, né, na nossa cidade. Trabalhei como assessora parlamentar e, assim, quando a gente escuta, né, no noticiário, né, uma deputada, né, dizendo que ela não merece ser estuprada, né, quando a gente vê nos noticiários, né, uma ativista política, militante, defensora das mulheres da favela ser assassinada, né, há 3 anos, né, nós temos o assassinato da vereadora Marielle, do Rio de Janeiro, né, sem que isso seja esclarecido à sociedade, né, e que, na verdade, a gente sabe alguns motivos para que isso aconteceu, né, por ela ser mulher, por ela estar nos espaços políticos. E no tempo que eu estive como assessora parlamentar dentro da Câmara de Vereadores, hoje nós temos 2 mulheres que ocupam cadeiras dentro do Legislativo. E eu fui assessora parlamentar da Marli, que hoje é minha colega dentro do Executivo. E eu vou te dizer que a violência que as mulheres sofrem diariamente dentro dos espaços políticos, seja ele dentro do espaço legislativo ou do espaço executivo, onde muitas vezes as mulheres têm que pedir licença para falar, têm que aumentar o tom de voz para se sentirem respeitadas dentro dos espaços políticos. Então, a violência simbólica que as mulheres sofrem diariamente dentro dos espaços políticos, talvez esse seja um dos aspectos que nós tenhamos também para que mulheres não se sintam encorajadas a ocupar esses espaços, né? Assim como também os aspectos culturais e ideológicos, né, de uma sociedade extremamente machista, misógina, né, de uma cultura patriarcal que confina as mulheres dentro do espaço doméstico e que não consegue aceitar que as mulheres
não se confinem a um estereótipo dócil, agradável, palatável, aos paradigmas masculinos do que é ser mulher em sociedade. Então, sim, a gente tem que ter muita coragem para enfrentar isso, e eu agradeço profundamente por vocês terem aceito o nosso convite para vir dialogar, debater, e que esses espaços se multipliquem, e que as nossas vozes reverberem na sociedade para que a gente continue avançando. Minha gratidão profunda a vocês por participarem desse momento, e também às mulheres da Secretaria da Cultura, que estão nos bastidores aqui, dando suporte para que isso aconteça, a Cris Cândido, a Priscila, a Carla Poltronieri, todas as mulheres da Secretaria da Cultura que trabalharam arduamente. Meu agradecimento especial a Jennifer pela parceria da Secretaria de Política para as Mulheres, que veio prontamente somar forças com a Secretaria da Cultura para que essa ação acontecesse, e que ano que vem vai ser ainda mais lindo e maior ainda, né, Jennifer? A gente vai conseguir fazer muito mais coisas em parceria e juntas e de mãos dadas. Então, agradecimento profundo, uma ótima noite para vocês e gratidão. Só isso que a gente tem a dizer. Gratidão.